E aí, Vestiba, tudo certo? Tudo tranquilo? Olha só, prof separou para vocês alguns exercícios da nossa última aula, tá? Se você pegar ali no módulo 2, na página 203, Química 533, você tem exercícios sobre os hidrocarbonetos de cadeia normal e ramificada. E eu separei alguns aqui para resolver, depois tentar fazer em casa, acompanha aqui no vídeo também. Não sei quem vê qual é a melhor forma de você estudar. Portanto, que você faça e corrija para ver se está certo isso aí, ok? Então vamos lá, separei alguns aqui, ó. 22. Isso aqui é básico. Foi bem que você viu naquela primeira aula. O que ele fala para você, ó? As fórmulas do etano, do eteno e do propino são, respectivamente. Então, etano, dois carbonos, né? Ligação simples. Terminou em O porque hidrocarboneto só tem carbono e hidrogênio. O eteno tem uma dupla, ó, dois carbonos e uma dupla, por isso que é en no nome, en de dupla, né? E o propino vai ter uma tripla, por isso que é in. Note que não precisou colocar a posição da tripla, porque se você colocar aqui ou aqui, ela sempre vai ser posição 1. Aqui, ó, carbono 1. Se eu colocasse a tripla aqui, aqui seria o carbono 1. Eu começo a contagem pela ponta mais próxima da tripla, ou quando tiver dupla, tá? Então, ali não precisa você colocar numeração. Então, é o etano, o eteno e o propino. Aí ele perguntou, então as fórmulas do propano, propa, dieno, duas duplas, e do etino, in de tripla, na ordem imensa adição. Então, quer dizer, propano, 3 carbonos com ligação simples, ó. 1, 2, 3. Esse aqui é um propano, ó. Vamos ver se letra B bem certinho. Aqui, ó, propadieno, ó. 1, 2, 3. 3 é prop. Dien, duas duplas. Perfeito. E aqui, etino, ó. 2 carbonos é et e uma tripla é in. Por isso, resposta correta ali, então, letra B. 23, ó, o que ele falou ali? O gás de cozinha é uma mistura em que predomina o hidrocarboneto de fórmula CH3, CH2, CH2, CH3. Ele quer saber o nome disso aí, né? Então, ó, muito fácil. 1, 2, 3, 4. 4 é but. Só tem ligações simples, é AN. Só tem carbono e hidrogênio, afinal é O. Então, a resposta é butano, tá aqui. Letra D que é a correta. Dá uma olhadinha já no embalo aqui no 24, ó. Agora ele muda um pouquinho. Agora ele começa a falar sobre radicais, que são os carbonos que ficam fora da cadeia carbônica principal. Ele falou, ó, analisando o composto, verifica-se que os radicais ligados, aos carbonos 4 e 6 são respectivamente. Então ele quer saber quem são os radicais que estão ligados aos carbonos, número 4 e número 6. Então, primeira coisa, achar a cadeia principal. Lembre, comece a cadeia principal pela ponta mais próxima à dupla, porque a dupla entre carbonos deve estar contida na cadeia principal. Então, já começo por aqui, ó. Vem aqui, pronto. Chegou aqui, você pode ir reto e pode descer. Então, vou reto porque eu pego mais carbonos. Cheguei aqui. Se você descer aqui, você pega mais 2 carbonos, vão ser 2 que está aqui, ó. Isso aqui só está condensado, C2H5, um CH2 e um CH3 aqui embaixo. Só que se você vier mais para cá ainda, ó, e não vou reto, porque reto eu só pego um carbono. Se eu descer, ainda pego mais 2 para baixo, ó. Então, essa aqui, ó, teria mais 2 carbonos aqui. Essa seria a cadeia principal. E a contagem seria aqui, ó. 1, 2, 3, 4. Começo pela ponta mais próxima dupla. 5, 6, 7, teria mais um. Seriam 8 átomos de carbono. Mas ele quer saber os radicais dos carbonos 4 e 6. Então, ó, no carbono 4, que é esse aqui, o radical é esse, ó. É um propil. Só que como é pelo carbono do meio, ele é chamado de isopropil, porque esse lado é igual a esse, por isso que é o iso. Então, esse é o isopropil, ok? E no carbono número 6, o que tem lá? No 6 ficou metil, porque ele desceu aqui, ó. Isso aqui não é radical, que é cadeia. Então, o radical é esse que eu estou circulando, ó. Metil. Então, no caso, eu teria o radical isopropil e o metil. Isopropil e o metil. Resposta, letra E. Vamos fazer o 31, ó. Tem que dar o nome dessa estrutura aí. Então, primeira coisa, isso aqui, ó, pega a dupla, tem entre carbonos, tem que pegar a dupla, tem entre carbonos. Então, essa é a minha cadeia principal. Contém as duas duplas entre carbonos. Beleza? Aí eu vou começar a numeração. Qual que é a regrinha? Pela ponta mais próxima à dupla. Essa aqui já tem uma dupla no primeiro carbono e essa aqui também. Então, como é que eu faço agora? Qual que eu escolho? Se não tivesse CH3, tanto faria. Como a dupla empatou, ela joga agora essa função para definir quem que manda aí no radical. Então, como o radical está mais próximo dessa ponta, eu vou começar por essa aqui, tá?
Mas quem manda primeiro é a dupla. A dupla empatou, então vai pro radical. 2, 3, 4. Tá vendo? Então, isso aí, na verdade, é um boot. Tá? Ó, vamos colocar ele aí, ó. Boot. Coloco um A, porque eu não posso juntar aqui o D de em com A, né? Duas... Aliás, o T, desculpa, com o D. Ficaria T com D junto, por isso que eles colocam um A aqui no meio, tá? Hoje, a nomenclatura diz para você quebrar o nome aqui e daí colocar a posição da dupla. Então, seria posição 1, que é menor, e entre 3 e 4, a 3. Então, 1,3 de eno, tá? Só que tem um detalhe, esse exercício deve ser mais antigo. Então, quer dizer, vai ser 1,3 buta de eno. Eu já posso riscar isso aqui que ele colocou penta de eno, não é penta, é but. E aqui na posição 2 é um radical. Então, é 2-metil... 1,3 butadieno. Então, resposta, letra D. Tá? Então, ele colocou fora a numeração das duplas do composto. Hoje em dia, se coloca aqui no meio. Mas ok, tá certo, não tá errado não. Letra D é a correta. Ó, 33, isso aqui é bom saber fazer isso, que ele gosta de perguntar os radicais ligados a algum carbono. Ó. Suponha que o carbono assinalado com um círculo tenha 3 valências cortadas, liberando assim os radicais numerados por 1, 2 e 3. Quer dizer, ele vai cortar isso aqui, ó, cortar a ligação, as valências, o 2 e o 3. Dessa maneira. Se ele cortar isso aqui, ó, vai ficar solto isso. Isso aqui é o famoso radical vinil, lembra? Ó, 2 carbonos e uma dupla no meio. O nome correto seria etenil. Usualmente a gente chama de vinil, né? Ou vinila. Ali. Seria o 2, né? E o 1. Só que o anel benzênico, se você olhar, ó. Só que o benzeno, quando é radical, ele vem de feno do alemão, que significa... Feno significa benzeno. Nós chamamos de fenil. Então, o benzeno, quando vira radical, nós chamamos de fenil. E o 3, vestibular, o 3 é essa estrutura aqui, ó. Tá vendo, ó? Vou apagar essa aqui, vou deixar tapado. O 3 é aquela estrutura, é um but. Só que é um isobutil, porque esse lado é igual a esse. Você deixa ele penduradinho aqui, ó, vendo esse H3 para cá e esse H3 para cá. Então, esse aqui é o isobutil, depois ali com calma. Esse aqui é o fenil e esse aqui é o vinil. Aí é só você pegar a sequência que ele falou aí. Primeiro é o fenil, depois o vinil, isso, depois o isobutil. Letra A é a correta, ok? Ó, 38, os radicais ligados aos carbonos 3, 5 e 6 da cadeia principal. Mesma historinha, ó, tem uma dupla, deve estar contida na cadeia principal. Quando você olhar isso aqui, ó, C6, às vezes o cara pensa que é uma cadeia carbônica, que vem carbono, 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 descendo 6 vezes, mas não é. Isso aqui é como se o benzeno tivesse ligado ali, C6H5, ó, ele vira um radical, que é o fenil. É como se fosse esse cara aqui, ó, no lugar de C6H5. Esse cara que é o 6H5. Então, ele acaba virando um radical. É o radical fenil. Então, eu venho aqui com a minha cadeia, ó. E aí, vou para lá. Tá vendo que aqui, ó, aqui são 2 carbonos normais, ó, CH2 e CH3. Só que eu vou reto porque aqui eu pego mais carbonos, ó. Então, vou até o 8º carbono. O que ele quer saber, Isha? Os radicais dos carbonos 3, 5 e 6. Então, no 3 você tem um fenil, beleza? No 5, o 5 você tem um CH2 e CH3, é um etil. Isso aqui é CH2 e CH3, ó. Ele só condensou tudo. Então, é um etil. E o número, qual que é o outro que ele falou ali? Vamos ver, cadê? Qual o número que ele quer saber? Aqui do 6, cadê o 6? Ah, 6 tá aqui, é o mais simplesinho, ó. Metil. Então, vamos ver, ficou fenil, ficou etil e ficou metil. Então, resposta, letra B. Então, não esqueça, vestibular, ó, apareceu C6H5 é o radical fenil. Só deixa acontecendo para confundir vocês ali. Vestibular, esse 39 é muito bom. Ele quer que você dê um nome para toda essa estrutura aqui. Então, a primeira coisa é achar a cadeia principal. Como que eu encontro aquela que contém a dupla ou a tripla? Então, tem a dupla aqui, ó, tem que conter essa dupla na cadeia principal. E aí eu pego o maior caminho de carbonos possíveis. Quando empata esse caminho, né? Deu empate, eu escolhi lá um caminho que tinha 15 carbonos e tinha outro caminho que também tinha 15 carbonos. Como é que eu desempato isso e qual que eu vou escolher? Aí você escolhe o mais ramificado. Sempre que empatar os carbonos, você vai optar pelaquela que tiver o maior número de radicais, tá? Então, olha só. Por onde que eu vou começar aqui? Aqui tem a dupla, tem que estar, ó.
1, 2, 3. Por aqui, ó. 1, 2, 3. Tá vendo que deu a mesma coisa começar por aqui ou começar por aqui? X vai ter diferença? Vai. Porque se eu começasse aqui por cima, ó, tudo isso aqui que eu tô, entre aspas, circulando, seria um radical. Mas se eu começar aqui por baixo, ó, eu já fico com mais radicais. Isso aqui vai virar um radical, isso aqui vai virar um radical. Então, por isso que eu começo por aqui. 5, 6, 7, ó, descendo. 8, 9, 10, 11. 11 é um deck, porque deck é 10. Então, 11, um deck. Ok? Por isso que o nome desse cara é um deck. Mas aí um deck tem que ter a posição, porque essa dupla pode andar aqui na cadeia. Então, ó, 1, 2, 3. Então, sempre a menor posição possível. Entre 3 e 4 é o 3. Então, na verdade, isso aí vai ser um deck com uma dupla na posição 3. Ele colocou a dupla aqui no final, ó, auxiliar dos nomes. Então, já não pode ser esse. Já não pode ser a dupla com 8. Ó, isso aqui tá tudo empatado. Ó, um deck. Isso aqui que ele colocou AN, tá vendo? Ó, não pode ser AN, é dupla. Então, já vamos riscar isso aqui também. Em e em. Beleza. Ficamos com a B, com a C e com a D. Depois a gente vai fazendo ali. Vamos lá. Aí, o que acontece aqui? Se eu for pegar o nome dos radicais, vamos dar uma olhadinha como é que vai ficar o nome desses radicais aí. Esse radical que está aqui, ó, um carbono, 2 carbonos, é o radical etila, que no nome vira etil. Aqui é o radical metil, esse cara que está aqui na posição 2. Aí, aqui na 7, ó, tem 1, 2, 3, esse é o propil. Pode chamar de nipropil ou só propil. Então, esse é o propil. E aí eu vou colocar isso aí em ordem alfabética. Deixa eu ter mais radicais? Tem, né? Esse aqui também é metil, ó. Carbono 9 tem um carbono metil. Carbono 10 também tem um metil. Na verdade, são 3 metis aí, né? Vamos ver aqui o metil, aqui, aqui, aqui. Nossa, é coisa pra caramba. Vamos resolvendo aqui. Pela ordem alfabética, o E vem antes, tá? E vem antes de M e E vem antes de P. Então, vai ficar 3 etil. Ó, não tem isopropil, já posso riscar a letra B. Não tem isopropil, já posso riscar. Só pode ser assim, então vamos conferir? 3 etil tá certo, ó. 2, 9, 10, tri, porque são 3. Trimetil. 9, 10 tem metil. E ele colocou também na 3, né? Isso. Não, desculpa, na 2. Na 2 tem um metil, tá aqui, tá certo. Então, 2,9,10 trimetil. Ó, metil aqui, metil aqui, metil ali. Xan e o 7 é um propil? É, o 7 é um propil. Fechou. E aqui um deceno. Ou seria, na verdade, um deck 3-eno. Atualmente seria um deck tracinho 3-eno. Então, resposta, letra C. Veja que isso aí já era mais um quebra-cabeça, né? Ó, acredito que muitos ficam com dúvida nesse 29 aqui, tá? Porque às vezes ele parece que é complicadinho, às vezes é a interpretação. Mas não é difícil você fazer, não. Ele diz assim, ó, o gráfico a seguir relaciona a massa em gramas, tá aqui a massa em gramas, né? Com o número de moléculas de 2 hidrocarbonetos alifáticos, quer dizer, abertos, né? Não aromáticos, pode ser fechado também, mas quer dizer não aromático, ok? Então, vamos ver. Ele deu uma massa do primeiro aqui, letra A, por exemplo, ó. Tá aqui, hidrocarboneto A. A massa dele é 116 gramas. Porém, para um número de 12 vezes 10 na 23 moléculas. Xan, como que eu posso resolver isso? Dá uma olhadinha aqui, ó. Ó, o professor tirou os dados ali. Ele falou para você que 12 vezes 10 na 23 moléculas tem 116 gramas. Como que eu faço para achar a massa molar do composto? Bem fácil. Massa molar é por mol. E qual é a quantidade de moléculas em 1 mol? 6 vezes 10 na 23 moléculas. Chama isso aqui de X. Tá vendo que isso aqui, na verdade, é a metade, ó, de 12 para 6 é a metade, a base é a mesma, a base 10, 23, ó, 10, 23 ali. Então, fazendo a metade de 116 vai ser quanto? 58. Então, X é igual a 58 unidades de massa atômica para uma molécula ou 58 gramas para cada 1 mol. Aí vai o que ele pediu ali, eu não sei o que ele quer saber. Mas, enfim, vou colocar grama porque eu peguei para 1 mol. Então, seria 58 gramas se eu pegasse 1 mol, ou 58U se eu considerasse apenas uma molécula. Vou fazer a mesma coisa para o hidrocarboneto B. Ó, no B aqui, se você pegar, você tem 126 gramas de B para um total de 18 vezes 10 na 23 moléculas. Então,
18 vezes 10 na 23 moléculas equivalem a 126 gramas. Como é padrão você pegar a massa molar é para 1 mol. Mesma historinha, ó. Então 6 vezes 10 na 23 moléculas, então 6 vezes 10 na 23, eu vou ter quanto aqui? X, Y, sei lá do que você quer chamar. Tá vendo que é 3 vezes menos, ó? Só você pegar esse 18 e dividir por 3 para chegar no 6. Então, pega o 126 e divide por 3, ou multiplica cruzado aqui, você é quem sabe. Isso vai dar 42. Então, Y, 42 unidades de massa tem uma molécula, ou 42 gramas tem um mol. A letra A, ele quer saber a diferença de peso entre os dois, só que ele falou pesos moleculares, então em relação à molécula. Se você fizer a diferença entre os dois aqui para você saber, vai dar um delta aí, uma variação de 16 unidades. Vou colocar em um delta porque ele falou em moléculas. Se ele falasse em mol, seriam 16 gramas. Como ele falou pesos moleculares, 16 unidades de massa atômica. Então, essa é a resposta da letra A. Ó, esse 29B ali, ele é mais complicadinho, porque ele quer saber qual é a fórmula estrutural de hidrocarboneto de menor peso molecular. Então, o menor peso molecular que você achou ali foi 42 unidades. Eu sei que o hidrocarboneto ali é alifático, então quer dizer, não vai ser aromático. Pode ser um alcano, pode ser um alceno, pode ser um alcino. Como é que eu vou descobrir, Xan? A gente vai usar aquela fórmula geral que tem no alcano, no alceno e no alcino. Vamos pensar que ele é um alcano. Vamos tentar resolver como se fosse um alcano. Lembra a fórmula geral? Vou escrever aqui, ó. Alcano. Hidrocarboneto, cadeia aberta, só ligações simples. É CN H2N mais 2. Essa é a fórmula. E ele falou que a massa dele é 42 unidades de massa. Pronto, igualei. Então, quer dizer, somando tudo isso aqui, tem que dar 42, caso ele seja um alcano, não tenho certeza. Deixa eu ver como é que eu faço. A massa do carbono é 12, então é 12N. A massa do hidrogênio é 1, só pegar a tabela periódica. Então, ficou 12N. 2 vezes 1 dá 2, então vai ficar mais 2Ns mais 2, igual a 42. N mais N eu posso somar. 14N é igual a 42, ó, o 2 passa para lá, menos, então vai ficar 40. Qual é o problema aqui, Vestiba? Dá uma olhada. O N é um número inteiro, é a quantidade que eu tenho de carbonos que ajuda a encontrar os hidrogênios. Já não vai dar um número inteiro, então não tem como eu usar um número com vírgula aqui, um número fracionário. Por isso que não é um alcano, tem que dar um número inteiro para eu acertar, né? Para ajustar aquela fórmula ali. Vamos tentar ver se ele é um alceno? Acha, mas qual que é a fórmula geral do alceno? CnH2n. Dessa forma, como ele quer o de menor massa, tem que dar 42. Lembra, o carbono é 12, então vai dar 12N. Beleza? O H é 1, então 2N vezes 1 dá 2N mesmo. Então, 2N igual a 42. Isso aqui vai dar quanto? 14N, né? Então, 14N é igual a 42. N é igual a 42 dividido por 14. Só ver aqui, dá 2 dá 28. 3, 4, isso, dá 3. 3, 4, 12 foi 1, né? 3, 1, 3 mais 1, 4. Fechou. Então, N é igual a 3. Então, como deu um número inteiro, eu sei que ele é um alceno com 3 carbonos. Então, qual que vai ser a fórmula estrutural? Desenha aqui os 3 carbonos. Como ele é um alceno, ele tem que ter uma dupla. Tanto faz tu colocar aqui ou aqui. É a mesma coisa, ok? E aí, como ele quer estrutural, tem que completar com os hidrogênios aqui, ó. Dessa maneira. Aqui 1, 2, 3. Falta mais um. 4, 5, 6, 7. Então, essa é a fórmula estrutural do propeno, beleza? Um abração para vocês, façam mais exercícios com calma aí, qualquer dúvida é só me chamar. Um abraço, até!